Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27, nós vamos ler de 21 até o final do capítulo. Nós estamos estudando alguns recortes na vida de Paulo. O nosso desejo, nosso objetivo é que você seja estimulado, estimulada a ganhar pessoas para Jesus. Nós começamos a falar disso, sobre a ampliação das nossas tendas, sobre o crescimento da nossa igreja. Nós começamos a falar sobre isso no aniversário, no mês de junho. Depois, alguns domingos de julho, e nós decidimos iniciar esta pequena série sobre Paulo como forma de encorajar você. Esta é a quarta mensagem nesta série de recortes. E hoje nós faremos o seguinte: nós vamos ler o texto bíblico. Eu vou dialogar um pouco com a cultura que nos cerca, na qual nós estamos inseridos. É importante sabermos ler a cultura para daí usarmos o evangelho na cultura. E aí nós voltaremos para o texto para nós estudarmos e ver o náufrago salva-vidas. Esse é o nosso objetivo. Diz assim o texto: fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: Senhores, deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Se você não ouviu as mensagens anteriores, elas estão no site, no nosso canal no YouTube, porque nós falamos muito da teimosia do líder que conduzia esse navio. E aqui Paulo então se levanta e começa a falar: teriam evitado todo este prejuízo e esta perda, mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse Paulo. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem. Pois nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras
e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia sãos e salvos. Todos chegaram à praia em segurança. Que história esta história te faz lembrar? Dos cinemas. Deixe-me começar citando uma frase de um filme. Frase esta que para milhares de pessoas é memorável. Preste atenção na frase e eu quero que você me diga o nome completo de quem a pronunciou. Abre aspas, ele me salvou de todas as maneiras que alguém pode ser salvo, e eu nem tenho uma fotografia dele. Ele existe apenas na minha memória. Quem disse isto? A frase é de Rose DeWitt, Kate Winslet. Ela estava se referindo a Jack Dawson, Leonardo DiCaprio. Ambos estrelas de um recorde de bilheteria, um mega blockbuster dos cinemas, lançado em 1997. Quem assistiu esse filme nos cinemas? Levante a mão. Quem chorou muito vendo esse filme? Levanta a mão. Titanic. Titanic foi a maior bilheteria de todos os tempos. Hoje ocupa a terceira posição. A primeira é de Vingadores Ultimato. A segunda posição é de Avatar, o mesmo diretor de Titanic, que ocupa a terceira posição. E é impressionante como um filme, Titanic, que custou 200 milhões de dólares para ser produzido, tenha arrecadado 2 bilhões e 187 milhões de dólares em bilheteria. Quase 11 vezes mais que o investimento. É impressionante. Qual é o segredo? Bem, além dos belíssimos atores, além da fotografia, efeitos visuais impecáveis para 1997, trilha sonora de tirar o fôlego, uma trama que cativa do início ao fim. O segredo é que se trata de uma história de naufrágio. Naufrágios sempre caem muito bem em qualquer história bem contada. Mas não é só isso. Não é apenas o fato de ser uma história de naufrágio que torna Titanic um mega blockbuster dos cinemas. Titanic narra uma história de salvação. Isto mesmo, salvação. Rose, nós ouvimos, falando de Jack, deixou isso muito claro na frase memorável: ele me salvou de todas as maneiras que alguém pode ser salvo. Foi isso que ela disse. James Cameron, o diretor do filme, categoricamente declarou que seu filme se trata, preste atenção nas palavras dele, de uma história de fé, coragem, sacrifício e, acima de tudo, amor. Com efeito, gente, Titanic é uma história de salvação. O pior tipo de salvação que alguém poderia contar, mas é uma história de salvação. E aqui, que fique claro, eu não estou fazendo qualquer apologia a favor do filme. Muito pelo contrário, como vocês perceberão. Eu estou apenas usando uma história que é recorde de bilheteria,
para mostrar como as pessoas estão ansiando sim por salvação. Cameron, que é o diretor, escritor, produtor, editor do filme, ele criou uma peça cinematográfica totalmente fundamentada no que a academia chama de romantismo, ou pós-modernismo, com o seu nome mais contemporâneo. E o romantismo é um movimento tanto literário como artístico e filosófico. E por que eu te digo isso? Porque você não pode se iludir. Não há nada nas telinhas ou nas telonas do cinema que seja inocente. Todo filme, toda novela, toda série comunica uma mensagem, não há nada de inocente. E o que nós temos em Titanic, não se iludam, é um drama romântico. Um drama romântico não apenas por haver uma história de amor no filme, mas romântico no sentido filosófico. E o romantismo foi o tema principal dos séculos XVIII e XIX e se arrasta até hoje. Do que se trata o romantismo? O romantismo é a exaltação das emoções, a exaltação do que o seu coração te diz. É o desapego, é o desprezo à razão, às regras. O movimento romântico e agora o movimento pós-moderno exalta o que você sente, exalta o que você deseja, e o que você sente e o que você deseja, mesmo sendo contrário a tudo, é o que te define, e portanto tem que ser certo. E as pessoas assim desprezam razão e regras. E a forma como o romantismo se apresenta em Titanic, a forma como o romantismo se apresenta nos filmes, na vida real, é dizendo sempre assim: siga seu coração, não siga sua cabeça. Não queira cumprir compromissos, se tais compromissos vão contra o que o seu coração quer. O romantismo propõe salvação. A salvação do indivíduo de qualquer tipo de responsabilidade, ouça bem. É a salvação do indivíduo de qualquer convencionalidade, é a salvação do indivíduo de qualquer racionalidade que o impeçam de curtir apaixonadamente o prazer que lhe der na cabeça, ou melhor, que o impeça de satisfazer o prazer que pede o seu coração. A trama do filme, em resumo, é a seguinte: a necessidade de salvação. Olha como o filme apresenta uma mulher, Rose, a heroína, precisando ser salva de seu noivo. O homem se chamava Cal, um noivo que não tem o menor romantismo, é um bruto, e o que é pior, ele é um controlador, ele é abusivo, símbolo extremado do que havia de pior na classe nobre da sociedade patriarcal daquela época na Inglaterra. E não se iluda, o filme tenta fazer isso. Mostrar o homem da pior forma possível. O homem é pintado como um opressor, abusivo. O homem bom é o Jack, um playboy, que não tem responsabilidade nenhuma. Não seja inocente. O diretor, James Cameron, usa pitadas convincentes de exagero. E fala, sim, pela mentalidade contemporânea, que julga a liderança masculina sempre como opressora. A liderança masculina como violenta, como sem graça, como sem romance, sem qualquer apelo sexual. Gente, na cabeça de alguns intelectuais, formadores de opinião, pasmem, não é exagero o que eu estou te dizendo. Na cabeça dessa gente, toda criança que nasce do sexo masculino, já nasce potencialmente como um opressor, um abusador, um estuprador. Isso é matéria de livros. Inclusive, revistas ditas evangélicas já trouxeram artigos dizendo isso. Não é exagero.
Há estudos que dizem isso, infelizmente, na academia, no mundo. O homem é abusador, a mulher precisa ser salva dele. Agora, em nome de Jesus, eu sei que há abusos, que houve abusos. Mas daí você transformar isso numa regra. Então não se iluda, você se senta para assistir Titanic e o que você vai assistir é uma história onde a mocinha precisa ser salva, salva da tirania do masculino, do homem. E a salvação? A Rose, ela encontra a salvação. Quando? Quando ela abre mão de todas as normas morais, de todas as regras sociais, e ela escolhe o seu próprio futuro. Rose, no filme, ela segue o seu próprio coração, ela age segundo suas emoções. É óbvio que o noivo dela, o Cal, é um homem intragável, ele é grosso, ele é violento, ele não é romântico, como eu já disse, mas daí aplaudir Rose, quando ela trai o noivo, numa experiência única de sexo ilícito, fornicação passional, demonstra qualquer coisa, gente, menos uma atitude que deve ser louvada. Como é que é o amor em Titanic e na vida real? O amor, conforme definido pelo filme, o amor não é uma escolha racional. O amor não é algo que conscientemente nós decidimos exercer. O amor não é você escolher amar e se submeter a esse amor e a esse relacionamento. Não, no filme o amor é tratado como uma resignação passional, irracional. Então deixa eu te dar alguns lances. Eu vou dar spoiler para que você não assista, se você nunca assistiu. E eu vou dizer para você não ter que, então eu vou assistir de novo. Não, não precisa assistir. Veja só, você vai lembrar. Jack faz Rose ficar em pé na proa do navio. Ele atrás dela, uma mulher que é noiva. E está ela lá na proa do navio e ele manda ela abrir os braços. Aposto que você já botou até tela de fundo no seu computador. As meninas, aí ele vira para ela e fala assim, bem sussurrando nos ouvidos dela, por trás dela, sinta, apenas sinta. Isso é existencialismo puro. A liberdade, segundo o filme, é você se soltar de compromissos e sentir o vento. Quando eles estão dançando, lá nos bastidores do navio, Jack vira para Rose e diz assim para ela, apenas me acompanhe, não pense. Apenas me acompanhe, não pense. Quando Rose discorda de Cal, por causa de um quadro, ouça, de Picasso, Picasso é considerado o precursor da arte pós-moderna, em função do subjetivismo e da fragmentação da arte dele. Cal, obviamente, representando toda aquela sociedade antiga, Cal não gosta dos quadros de Picasso, mas a Rose gosta, e eles brigam. E aí ela vira para ele e diz assim, justificando a arte fragmentada de Picasso, existe sim verdade sem lógica. Vocês estão ouvindo? Os amigos de Jack zombam do desejo dele, irrealizável aos olhos deles, de ter Rose, que era parte da aristocracia, como sua mulher. E aí um dos amigos vira para o outro e diz assim, ele não está sendo lógico. E o outro amigo retruca, mas o amor não é lógico. Quando Jack é acusado de roubar o diamante do noivo, do Cal, uma armação perfeita que Cal fez para pegar aquele moço, Rose prefere acreditar no Jack, mesmo que todas as evidências mostravam que ele era o ladrão. Talvez, gente, ela até o perdoasse, se ele de fato tivesse roubado. Por quê? Porque no filme todo, Rose só escuta uma coisa:
o coração. Em Titanic, gente, contrário do que se tenta comunicar e se acredita, não existe salvação. Não existe libertação de fato. Porque o amor que se apresenta no filme torna os apaixonados escravos. Escravos do quê? Escravos de suas emoções, escravos de suas paixões, escravos de suas necessidades de algo sempre novo, cheio de adrenalina. Agora, surpreendente é o esclarecimento que um ex-professor meu lá nos Estados Unidos, o Daniel Hembock, ele é estudioso, ele é um batista, professor de ética cristã. Na época, ele escreveu um belo artigo condenando esse filme, e ele resumiu o filme na seguinte frase: a mensagem moral de Titanic é a promessa de salvação conquistada através da experiência sexual. Especialmente a experiência sexual do tipo que viola as normas bíblicas. No final da história do filme, referindo-se àquela experiência sexual que ela tem com o menino dentro de um carro, nos bastidores do navio, Rose então diz a sua célebre frase: ele me salvou de todas as maneiras que uma pessoa pode ser salva. E numa das cenas finais do filme, os telespectadores, com os olhos provavelmente marejados de emoção, assistem a cena, uma das cenas finais. Rose já é velhinha e ela está morrendo, e num sonho ela se encontra com Jack. É como se no sonho ela estivesse sendo levada, ouça, para o céu, e ela então é recebida nos braços do seu Salvador, Jack. A história de Titanic, gente, é de jeito nenhum uma história de salvação. É uma história de perversão. É uma história de perdição. É uma história de propagação de uma salvação tão bárbara como pagã. E perdoem-me os mais conservadores por não gostarem que eu cite filmes do púlpito, mas esta é a cultura na qual, infelizmente, nós estamos imersos. Onde mais crentes do que nunca parecem crer nesse tipo de mensagem, parecem acreditar que a salvação para eles é realizar os sonhos do coração. Mesmo que às custas de denegrir o homem, mesmo que às custas de romper com todo valor e tradição judaico-cristã. Isso me traz ao nosso texto. Atos capítulo 27, que a gente leu. Nós estamos estudando alguns recortes da vida de Paulo, e na cena de hoje nós nos deparamos com uma verdadeira história de salvação. Tanto que o texto termina falando que todos de fato se salvaram. Ouça de novo, verso 43, o oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo, desejava salvar Paulo da morte, e não permitiu que executassem o plano de matar os prisioneiros. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas, ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Todos chegaram à praia salvos. Veja que este texto sim narra uma história de salvação. E o protagonista de tudo isso é Paulo. Ele é o náufrago salva-vidas. E o que a gente pode aprender com o apóstolo? Lucas nos pinta aqui um belo personagem, Paulo, um homem digno de ser admirado, digno de ser imitado. Afinal, como a gente viu nas duas últimas mensagens desta série, mesmo naufragando, mesmo já despido de todos os seus privilégios apostólicos, Paulo era um prisioneiro injustamente levado a caminho do banco dos réus de Roma. O apóstolo se porta como um salva-vidas nas mãos de Deus. Um homem que quer salvar a vida do próximo. E é por isso que a gente vê nesse capítulo inteiro, do verso 1 até o final. Nas últimas mensagens nós estudamos até o verso 20,
nós vemos Paulo aqui, o nosso herói, diferentemente do Jack. Paulo é um conselheiro, Paulo é um encorajador, e Paulo tem sua vida firmemente ancorada na graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nas mensagens anteriores, nós estudamos o náufrago conselheiro, a gente aprendeu sobre como recobrar as esperanças, e agora eu quero estudar o náufrago encorajador, aquele que está ancorado em Cristo. Olha o texto. Paulo começa essa viagem como um prisioneiro, mas Paulo termina essa viagem como de fato o capitão. Porque a partir do verso 21 que nós lemos, a gente observa que quem começa a dar as ordens aqui não é mais Júlio, nem mesmo o capitão do navio. Quem começa a dar as ordens é Paulo. E no final, quando Júlio decide dizer alguma coisa, ele diz em favor de Paulo, ele impede que se matem os prisioneiros. Por quê? Porque ele criou tanto apreço e carinho e amor pelo que Paulo fez, pela pessoa de Paulo, que ele diz, não, esse homem não pode morrer. Então ele só abre a boca, Júlio, o capitão, para defender ou poupar a vida daquele que de fato havia se tornado o capitão. E nós aprendemos grandes lições nesse texto. Nós aprendemos que crises, elas não têm poder para nos influenciar, para nos diminuir. Pelo contrário, quando crises aparecem na nossa vida e elas surgem, elas nos oferecem oportunidades de revelar quem de fato nós somos pela graça de Deus. E Paulo, diante desse naufrágio, ele se apresenta, além de conselheiro, ele se apresenta como alguém que encoraja. Veja como Paulo encoraja esses homens aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo anima esse povo. Paulo anima esse povo baseado na revelação de Deus para ele. Porque a revelação de Deus, gente, ela sustenta a esperança dos abatidos. Olha o que diz o texto. Verso 21, fazia tempo que ninguém comia. Lucas se preocupa com isso. Paulo se preocupa com o fato de que aqueles homens, os marinheiros, os prisioneiros, não comiam. Por fim, Paulo, não Júlio, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo, essa perda. Mas ouçam, mas tenham bom ânimo. E aí ele começa a animar. O navio não vai se afundar. Nenhum de vocês vai perder a vida. E sabe com base no que? Ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado. E ele disse, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo, creiam em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Veja, Paulo está animando, e animando com base no que Deus falou com ele. Precisamos de homens e mulheres assim. Homens e mulheres em contatos com Deus, na palavra e na oração. Para que quando chegar a tempestade, e ela chega sempre, você poder ter alguma palavra de ânimo que flui da sua experiência com Deus na Bíblia e na oração. E não apenas de sensações, de emoções, Paulo anima baseado nas Escrituras, no que Deus fala com ele. Segundo, Paulo adverte. A desobediência a Deus pode ser fatal para as pessoas inconsequentes. E Paulo observa a cena e vê que eles estão pensando em agir inconsequentemente. E aí, tendo-os animado, Paulo agora os adverte, porque amor é isso. Amor não é só você animar alguém, é você também advertir a pessoa quando você a encontra num caminho de destruição.
Mas é impressionante como as pessoas acham que você só ama a elas quando você diz o que elas querem ou precisam ou acham que precisam ouvir. E aí quando você chega com verdade, tentando dizer, ela diz, não, você não gosta de mim. Elas nem dizem isso, elas afastam-se de você. Olha o que Paulo faz, verso 27. Por volta da meia-noite, ele já tinha animado as pessoas na 14ª noite de tempestade, 14 dias de tormenta. Você tem noção? Enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme, lançaram a sonda, verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois lançaram a sonda, 27 metros, temiam que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Enfim, dando a entender, verso 30, que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Vamos largar esse povo aí, vamos salvar a vida da gente. Paulo, então, advertiu ao oficial no comando e aos soldados. Olha a coragem desse homem. Olha a coragem desse homem. Advertir o oficial. E ele diz, se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Paulo entrega os marinheiros. Imagina o risco que Paulo não correria a partir daquele momento. Mas Paulo não está preocupado com a própria vida, apenas ele está preocupado com a vida das pessoas também. E para isso ele tem que ser verdadeiro, ele tem que advertir, ele tem que dizer a verdade. Estão pensando em fugir. E o problema não é somente que eles vão fugir. O problema é que todos vão morrer se eles agirem assim covardemente. Se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então, os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e deixaram o barco à deriva. Paulo adverte. Paulo corta o barato dos marinheiros. Há momentos na vida que a gente tem que agir assim. Cortar o barato dos outros. Porque se eles seguirem o coração e o que acham que vai levá-los a um lugar melhor, a uma situação melhor, eles não estão se dando conta de que é destruição. Paulo anima, Paulo adverte. Terceiro lugar, Paulo acode. Versos 33 a 38. Porque Paulo percebe o seguinte, a vida tem que ser tocada adiante. Os problemas chegam, nos abatem, mas a vida segue. Como dizia o teólogo Leonardo, da dupla, Leandro e Leonardo, a fila anda. E olha o que Paulo faz, verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. É interessante, porque no momento que esse povo mais precisava, não era de vigília de oração. Há momentos que a gente precisa comer. E o Paulo, para quem Deus, na forma do anjo, ou o anjo em nome de Deus aparece para ele, esse Paulo vira para eles agora e diz, está na hora de vocês comerem. Paulo vai acudi-los, e Paulo diz assim, de tão preocupados, vocês já não se alimentam, tem 2 semanas. Por favor, comam alguma coisa agora, para o seu próprio bem. E aí ele encoraja eles, dizendo, olha, nenhum cabelo da sua cabeça, nenhum fio vai se perder. E aí ele toma o pão, ele dá graças na presença de todos, parte o pão em pedaços, come, e todos se animaram, e todos começaram a comer. E Lucas tinha na ponta do lápis o número de pessoas a bordo, 276 pessoas. E depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio, mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Então Paulo anima, Paulo adverte, Paulo acode e por fim Paulo ajuda. Ajuda como? Ajuda da forma como ele agiu, tudo o que ele disse, a coragem que ele teve, o amor que ele demonstrou, mas por tabela,
você vai perceber o seguinte: todos se salvaram, porque Júlio, o oficial, queria salvar Paulo. Não fosse por Paulo, Júlio teria permitido que os soldados matassem todos os prisioneiros. Ouça o texto, verso 42. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o plano. Não fosse Paulo, ninguém teria chegado em segurança da parte daqueles prisioneiros. Esse é o nosso papel, gente. Nosso papel nessa vida é glorificar a Deus, servindo as pessoas como náufragos salva-vidas. Porque nós estamos no mesmo barco que essas pessoas. Se o Brasil afunda, nós afundamos com os brasileiros. Se a igreja afunda, nós afundamos todos juntos. Se a família afunda, você, todo mundo afunda. Nós estamos no mesmo barco, junto conosco tem justos, tem injustos. Assim como Paulo. E o nosso papel é esse, o nosso papel é encontrar oportunidades para animar as pessoas, adverti-las, acudi-las, ajudá-las. Porque as roses dessa vida, do que elas precisam, não são de jacks, não são de prazeres sexuais momentâneos, experiências agradáveis de vida, não, as pessoas precisam de Cristo, do Evangelho que salva de verdade. E uma maneira de nós chegarmos até a essas pessoas é como Paulo fez, encorajando. Antes de falar do Evangelho, seja essa pessoa que anima o outro, seja essa pessoa que com sabedoria, graça e verdade adverte o outro, acode o outro, ajuda o outro. Chegue na vida do outro desse jeito, para chegar num ponto em que Júlio, o oficial, vai dizer: não vai morrer ninguém, porque eu não quero que Paulo morra. Paulo é o cara, nós precisamos dele. Não tem ninguém como Paulo nesse navio. Aliás, eu acho que eu nunca conheci um homem como esse Paulo. E agora sim, eles estariam prontos para ouvir sobre o Deus de Paulo. Mas quantos de nós não teriam feito o oposto do que Paulo fez? Quantos de nós não teria talvez se juntado aos marinheiros que queriam fugir? Quantos de nós não teriam talvez feito algum tipo de trapaça, já que tudo funciona no jeitinho? Não é assim que a gente pensa, o brasileiro? Paulo não teme pela própria vida, ele chega no capitão e diz: vão fugir. Ali ele armou a cama dele. Ali, se ele não tomasse cuidado, os marinheiros chegariam com um punhal, uma peixeira e pá, você nos denunciou. Que tipo de lei vocês acham que imperavam no meio de marinheiros desesperados pela própria vida? Veja, esse é o tipo de gente que o mundo precisa. Esse é o tipo de crente que o mundo precisa. Gente que anima, gente que adverte, gente que acode, gente que ajuda. Agora, Paulo só conseguiu fazer isso porque ele estava muito bem ancorado. Muito bem ancorado. Todo mundo estava se desesperando, até Lucas. Lucas se inclui, ele diz no verso 20, Atos 27, 20, Lucas diz assim: a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos, ele põe no plural, ele está escrevendo, nós perdemos todas as esperanças. Todos vírgula, Lucas, porque Paulo não, Paulo se manteve firme, mais firme do que aquele navio com 4 âncoras. Como? Como foi possível para Paulo, numa situação tão vulnerável, conseguir ser o homem que encoraja, que anima, que adverte, que acode e que ajuda? Paulo tinha sua própria vida ancorada, e eu quero mostrar para você aqui 4 âncoras, fazendo um paralelo às 4 âncoras do navio. 4 âncoras que mantiveram Paulo firmes naquele barco que dançava mais do que azeitona na boca do banguelo. Pá, pá, pá.
14 dias sem comer. Vômito, ânsia, sofrimento, desespero. Paulo firme. Em primeiro lugar, a âncora da presença de Deus. O verso 23 diz que ontem à noite um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse. Essa é a diferença. Se Deus se põe ao seu lado, a tempestade se torna em nada. Paulo andava com Deus, Paulo tinha Deus. Paulo tinha convicção de que pertencia a Deus. Paulo não pertencia ao Império Romano, Paulo não pertencia aos fariseus que estavam ali tentando dar fim na vida dele. Não, Paulo não pertencia àquele navio, não pertencia àquela circunstância. Paulo pertencia ao Deus vivo e a esse Deus ele servia e, portanto, esse Deus veio em comunhão com ele. Na noite anterior ao pior dia do naufrágio. Você precisa ancorar sua vida buscando a presença de Deus, gente. Eu tenho dito isso e eu temo de que já tenha se tornado clichê entre os crentes. A gente falar da presença de Deus, de buscar a presença de Deus, porque as pessoas não dão valor a isso. Tirar um tempo na manhã, tirar um tempo no meio do dia, tirar um tempo no fim do dia, estar com Deus, ler a Bíblia, orar, deixar Deus vir ao seu encontro. Essa âncora da presença de Deus é o que te mantém estável quando chega as más notícias, quando você perde o emprego, quando chega o diagnóstico médico, quando se perde um filho, quando se perde um cônjuge. Quando as ondas batem fortes no navio, o que nos mantém ancorados foi a comunhão que eu e Deus tivemos ontem à noite, como diz Paulo aqui. Qual foi a última vez que você desfrutou desse Deus que vem ao nosso encontro, ao seu encontro? Será que você poderia dizer, olha, ontem à noite eu tive uma experiência com Deus? Qual foi a última vez que você sentiu de fato comunhão com seu Deus, a quem você pertence, ou diz pertencer, a quem você diz servir? Qual foi o último dia? Pare e pense. Seja honesto, seja honesta. A gente planeja tudo, menos tempo com Deus. A gente planeja academia, a gente planeja dieta, a gente planeja estudos, a gente planeja os cursos, a gente planeja a vida profissional, a gente planeja tudo, mas a gente não planeja tempo para estar com Deus. A gente não planeja separar tempo na agenda todo dia para Deus. Um plano de leitura bíblica, motivos de oração. E como é que você quer desfrutar da presença de Deus? Ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse. Veio ao meu encontro e falou comigo. Segunda âncora, a âncora da promessa de Deus. Porque esse tempo de presença com Deus sempre vai nos trazer uma promessa de Deus. E o verso 24, Paulo diz que Deus disse pelo anjo, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César, e Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Vá lá, encoraje eles, portanto, tenham bom ânimo, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como Deus disse. Promessa de Deus no coração dele, dizendo, nada vai lhe acontecer, ninguém vai te tocar, melhor, ninguém vai morrer. Você precisa desse tipo de promessa que vem da palavra de Deus para manter você em pé. Como é que você se mantém em pé? As pessoas buscam autoconfiança, as pessoas buscam elevar a autoestima, e vem a palavra de Deus e diz, não, não é nada disso, não é por aí. É da palavra de Deus, das promessas de Deus, das escrituras sagradas. Olha o que diz o salmista, Salmo 119, 89 e 90. Tua palavra eterna, ó Senhor, está firme nos céus.
Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabeleceste. A palavra de Deus é eterna, é duradoura. A promessa imutável de Deus sustenta a nossa fé, sustenta a nossa esperança e, portanto, ancora o nosso coração na hora da tempestade para a gente conseguir amar aqueles marinheiros traíras que estão pensando em fugir e nos deixar na pior. É homem que se ancora na presença de Deus, é homem que se ancora na promessa de Deus. Terceira âncora, a âncora da providência de Deus. Paulo cria na providência, Paulo cria no que Deus disse para ele através do anjo. Não tenha medo, Paulo, verso 24. O que eu tenho para a sua vida é que você chegue até César. E você vai chegar até César. Você não vai morrer antes de ver César. Paulo cria no Deus que age de forma providencial, não só isso, no Deus que nos prepara ao longo das tempestades e das lutas e das crises, para que a gente sempre esteja pronto para a tempestade maior que está sempre por vir. Spurgeon, pregando sobre esse texto, ele diz, abre aspas, Deus tiraria Paulo da fornalha de fogo, ou seja, dessa tempestade, para depois colocar Paulo na cova dos leões, quando ele comparecesse diante de César. E a vida é assim, e você vai ver no próximo texto sobre Paulo, quando a gente voltar para o próximo recorte na vida dele, o capítulo 28, quando eles chegam na ilha, ele lá fazendo o bem, fazendo uma fogueira para aquecer o povo, vem uma víbora e pica a mão dele. Pica a mão dele. E todo mundo na ilha fica olhando um para a cara do outro, falou assim, essa víbora mata em segundos, é questão de minutos, vamos ver, esse homem vai cair duro. Mas o que Deus tinha falado para Paulo? Paulo, você vai chegar diante de César, não é serpente venenosa que vai parar você. Escuta essa história que eu ouvi em Manaus. Uma missionária, me deram um livro, é uma das biografias que eu vou ler, de uma mulher que veio, não sei se da Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, mas uma gringa, veio evangelizar uma tribo, uma das menos alcançadas no meio daquela Amazônia do nosso Deus. E aquela mulher, quando chegou na tribo, disseram para ela o seguinte, o dono disso aqui, quem fez esse céu, falou para nós que viria alguém aqui nos salvar, alguém cujos olhos teriam a cor do céu. E adivinha, branquinha, gringa, olho que cor? Azul. O que fizeram com ela? Especialistas em veneno, aquela tribo. Não mata com arco e flecha, mata com veneno. Tem veneno para matar em silêncio, veneno para matar espumando a boca, veneno para matar com dor, matar sem dor, todo tipo de veneno. Envenenaram a mulher sem ela saber. Porque queriam ver se ela sobreviveria ao veneno. Vai escutando. A mulher passou a noite vomitando. As galinhas vinham, comiam o vômito dela, em minutos caíam dura. Bom, morria envenenada. A mulher não morreu. A mulher pregou o evangelho naquela tribo. E o nome do livro é A Sua Voz Ecoa nas Selvas. Esse é Deus. Deus que quando tem um propósito para a sua vida, um propósito de salvar vidas através de você, não é propósito de fazer você rico, prosperar nos seus negócios, não estou falando disso não. Estou falando de propósito de usar você para salvar gente, vidas, vizinhos, amigos, parentes. Quando Deus quer que você chegue diante de César, não tem veneno que te mate. Víbora que te derrube, tempestade que te afogue, marinheiro traíra que te deixe na mão, Deus cuida de você.
Então Paulo se ancorava na providência de Deus. Em último lugar, Paulo se ancorava na performance de Deus. O Deus que às vezes demora a agir. O Deus que às vezes age de jeitos que para nós deixa a gente com o coração na mão, na boca. Mas o Deus que age. E o texto termina dizendo, verso 44. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído, assim todos chegaram à praia em segurança. Hoje à noite eu vim aqui para dizer isso a você: ancore a sua vida em Deus, em Cristo. Ancore a sua vida na presença de Deus, na promessa de Deus, na providência de Deus, na performance de Deus. Porque tempestades elas vêm e vão. Faz diferença se sua vida ou sua casa está sobre a rocha ou sobre a areia, como cantamos no hino. E vão ficar em pé apenas aqueles que estão firmados na rocha que é Jesus. Naqueles que desfrutam da presença de Deus, da doce comunhão com Deus pela palavra de Deus, das promessas de Deus, que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até o final. Para quê? Para que a gente possa ir fazer discípulos. Essa é a promessa de Deus. Deus não deixou promessa para nós de que estaria conosco até o fim, simplesmente para a gente ter um bom casamento. Apesar de que eu acredito que os melhores casamentos são vividos no Evangelho. Não, a promessa de Deus de estar conosco todos os dias da nossa vida é para que a gente possa ir fazer discípulos. E nós estamos organizando uma pequena caravana de jovens que vão para o Congresso Nacional Multiplique esse ano, em Águas de Lindóia, São Paulo. Luiz César, Arthur, Baiano, Ímina, Isabela Marques, indo atrás de estímulo, de ferramentas, para que a nossa juventude seja uma juventude que entenda que nós estamos aqui para fazer discípulos, e não para brincar de ser crente. Nós não estamos aqui para buscar fogo, para a gente sair fazendo prosperar nossos negócios, não. Porque você tem que ter convicção de uma coisa: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o fazer discípulos, todas as outras coisas necessárias para você fazer discípulos, o Senhor vai te dar, nem mais, nem menos. Ancore a sua vida na presença de Deus, na promessa de Deus, na providência de Deus, o Espírito Santo Consolador, na performance de Deus, na obra de Cristo na cruz por nós. E eu volto ao filme Titanic. Por que filmes como Titanic, Vingadores e os demais estão na dianteira das bilheterias do cinema, gente? Porque todos têm a mesma mensagem: salvação. Preste atenção nos últimos da Marvel. Preste atenção na trilogia de Batman, do Christian Nolan. Todos falam de salvação. O ser humano tem uma necessidade intrínseca, ele sente que ele precisa de salvação. E o evangelho que salva não é o do James Cameron, não é o de Hollywood. É o de Cristo, que diz que nós pecamos contra Deus, nos separamos da glória de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, e todo o mal que nós sofremos é por causa do pecado que nos separou de Deus. E que, portanto, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que se tornou homem, viveu a vida sem pecado, veio, viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou vitorioso, para que, se você nele crer, você receba perdão e verdadeira salvação. E enquanto você não enxergar a sua vida a partir desse enredo do Evangelho, sabe o que vai acontecer com você? Você vai viver buscando enredos, filmes, histórias, músicas, literatura, opinião popular, trabalho, e ficar dando de cara, de cabeça com parente, com filho,
com um amigo, porque a vida foi focada nisso. A palavra de Deus nos diz que o enredo que coloca a nossa vida no prumo e que faz sentido é esse do Evangelho. Há um Criador de todas as coisas. Nós nos rebelamos contra Ele, nós pecamos contra Ele, nós vivemos para nós mesmos, para o nosso próprio interesse, e isso nos faz sofrer todo tipo de consequências, atravessar todo tipo de tempestades. Mas Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, viveu a vida sem pecado, e morreu e ressuscitou. E quando eu creio nele e me vejo pertencente a ele para servi-lo, a vida começa a fazer todo sentido. Você começa a entender por que você vai fazer tal curso na faculdade, por que Deus te plantou nesse lugar para trabalhar, por que Deus tem te dado tanto e você tem usado tão pouco para o reino de Deus, gastado consigo mesmo. Os fãs de Titanic sempre questionaram por que Jack morreu. Você é um desses? Em 2017, quando o filme comemorou 20 anos de sucesso, James Cameron deu uma entrevista para a revista Vanity Fair. E a pergunta que os fãs queriam que ele respondesse é: por que ele teve que morrer? Escuta, o filme é sobre salvação, e perguntaram para ele: por que ele tem que morrer? A resposta que ele deu. A resposta é muito simples, porque diz lá na página 147 do roteiro que o Jack tem que morrer. Muito simples. O filme é sobre morte e separação. Ele tinha que morrer. Então, fosse como foi, ou com a chaminé do navio caindo sobre ele, ele seria morto. Isso é arte. As coisas acontecem por razões artísticas, não por razões físicas, fecha aspas. Pobre James Cameron, nem ele sabe por que ele teve que matar a estrela do filme. Sabe por quê? Porque não existe Salvador sem morte. Ele não soube dizer isso. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você, ao crermos nele, possamos chegar firmes no porto seguro, o nosso destino. Cristo, gente, Cristo naufragou no sofrimento da cruz. Cristo padeceu pelos nossos pecados, o justo no lugar do injusto, para ser Ele mesmo, Cristo, o náufrago que ressuscitou para salvar nossas vidas. Ele se tornou para nós âncora, como diz Hebreus capítulo 6. Âncora para a nossa alma. Isto é salvação. Salvação não é você se ver livre de amarras culturais, sociais, convencionadas por homens e culturas e sociedades. Não é você se ver livre dessas coisas para você viver as fantasias do seu coração. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Salvação é você reconhecer-se dono de si mesmo. Reconhecer que você busca a Deus apenas para satisfazer seus caprichos, consertar seu relacionamento, ajudar você a ganhar mais dinheiro, pagar suas contas, te dar saúde, botar seu filho no caminho certo. Você usa Deus para essas coisas. Você se esquece que Ele é o tesouro. Gente, quando fazem isso conosco, a gente fica indignado. Sabe aquele amigo que liga para você só quando precisa de uma forcinha sua? Ou, como é que você está? Tudo bem? Manda o zap. Quando vem tudo bem, você já sabe, vai pedir. Como é que você se sente? Indignado, poxa, me procura só para pedir? Que amizade é essa que ele diz que a gente tem? Você não fica indignado? Imagina com Deus é assim. Qual foi a última vez que você mandou um zap para Deus dizendo: Deus, vamos passar um tempo junto? Quero ouvir seu coração e quero que o Senhor ouça o meu. Mas você vai lá e manda o zap: Deus, meu filho está doente. Deus, eu não estou vendendo direito. Deus, tem que pagar a escola. Deus, vai pedindo. Deus,
Tá para bloquear seu número. Pelo amor de Deus. Que dia que você vai escrever para mim e dizer, Deus, vamos passar a tarde juntos? Vamos conversar, vamos orar, eu quero ouvir sua palavra, eu vou ler a Bíblia, fala comigo, eu quero que o Senhor ouça meu coração tem andado extraviado, desviado, tem buscado tantos prazeres que tem me destruído. Deus, me ajuda, eu quero que meu coração seja só seu, eu só quero uma coisa, aquilo que é necessário, aquilo que ninguém vai tirar de mim, eu só quero a sua presença. Qual foi a última vez que você fez isso? Ou se é que você já fez isso? Arrependa-se e creia em Cristo e seja salvo de verdade. Pare de buscar sentido para a sua vida nos enredos de Hollywood, nas mensagens de evangelho que todo mundo prega aí. E eu já pesquisei, tem gente aí curtindo um tal de Dave Leonardo, que tem 2,5 milhões de inscritos e só prega autoajuda. Fala do evangelho, fala de Jesus, mas se você espremer, não sai nada. Eu e o Orlando assistimos uma mensagem dele essa semana, e o Orlando de repente estava chorando, arrepiado. Eu falei, você está gostando? Aí ele falou, não, o senhor não está percebendo, é emocional. Eu falei, opa, então fala para o Nairo tocar desse jeito, vamos fazer o povo chorar. Não é assim? Eu fico triste porque as pessoas não sabem nem identificar que, conquanto ele esteja falando de evangelho, de Jesus, não tem nada de evangelho naquilo. Eu desafio você a mostrar uma mensagem dele onde ele defina o evangelho. Não, ele fala que você é o centro do coração de Jesus. O Hugo me contou, tem igreja batista no nosso estado que está estudando na EBD, lição desse moço. Não tem evangelho. Tem o quê? Tem uma autoajuda, uma espécie de coach que faz você jogar para trás as feridas, você tampar as feridas, você, e a musiquinha blam, 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 e ele fala bonito, tem um microfonão bonito assim na frente, luzes, e todo mundo chora, e aquele negócio, e sai que fala Deus. E o povo naufragando em sentimentos, em ilusões. E eu fui no Instagram dele e vi um monte de vocês curtindo. Dá vontade de desligar vocês da igreja. Será que vocês não estão ouvindo o evangelho aqui não? Veja, eu não estou julgando a intenção de ninguém. Eu só estou fazendo uma constatação com base no que eu ouvi. O que eu ouvi fala do evangelho, fala de Jesus, mas não mostra o evangelho. E Paulo falava que nos últimos tempos surgiria gente assim, buscando comichão no ouvido, sabe, satisfazer as coceirinhas do ouvido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine que nós estamos aqui para servir como náufragos que salvam vidas. Gente ancorada na presença de Deus, na promessa de Deus, na providência de Deus, na palavra de Deus. Gente que tem no coração o evangelho, que diz que eu pequei, e que por isso eu vivo para satisfazer meu ego. Isso me traz todo tipo de desgraça, enquanto eu não me arrependo, enquanto eu não coloco o meu coração focado em Cristo, na glória de Cristo, no reino de Cristo, nos desejos de Cristo para mim, enquanto eu não centro a minha vida no que Jesus diz ser, no que os apóstolos mostraram ser a vida cristã, eu não vou encontrar um enredo, uma história que satisfaça a minha alma. Não vou. Vamos orar, feche seus olhos. Meu desejo é que hoje à noite, ó Deus, meu desejo é que hoje à noite, todos nós possamos parar e refletir. Que diferença tem o evangelho feito em meu coração, na minha vida?
Ó Deus, faça de nós homens e mulheres como Paulo. Gente que vive para encorajar, animar, advertir, ajudar, acolher. Gente que tem a vida ancorada em Jesus, na presença de Jesus, na palavra de Jesus. Gente que mesmo quando o barco fica à deriva, para lá e para cá, jogando, causando vômitos e náuseas, medo e pavor, o coração está firme, porque ontem à noite o Senhor falou conosco. Gente que crê na sua providência, nos seus propósitos. Gente que agarra suas promessas. Gente que se curva na sua presença. Ó Deus, faça de nós uma igreja assim como Paulo. E o Senhor sabe, meu desejo não é criticar esse irmão. Meu desejo é ver o Dave Leonardo e tantos outros pregando sim a cruz de Jesus Cristo. Ó Deus, se eu desonrei este, que julgo sim, pode sim ser seu filho, me perdoe. Mas Pai, que possa sim fluir da vida dele evangelho, cruz, arrependimento, vida no Espírito, palavras de salvação, e não apenas motivação para um ou outro seguir com a vida. Viver sonhos. Não, Deus. Quanto a nós, faça de nós uma igreja que entende o dever que temos de ir fazer discípulos. Ajuda-nos a perseverar orando por esses que temos os nomes no cartão do ganhador de almas. Continua nos dando fé, esperança, amor e coragem para falar do Evangelho. Salve vidas, ó Deus. Hoje à noite, esses que me ouviram, se porventura há alguém aqui que precise reconhecer-se, admitir, confessar o pecado de ter vivido para si mesmo até aqui, que o Senhor faça isso agora. E que o Senhor coloque nesse coração fé em Jesus, na obra de Jesus, na vida de Jesus, no que Jesus é, fez e prometeu ser para nós. Ó Deus, produz entre nós convertidos a Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.